Primeiro, irmãos, com a paz do Senhor, cremos. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia que Ele nos concede. O 14º dia da nossa campanha. Vamos pedir ao Senhor que mais uma vez nos visite através da Sua palavra e também tenha misericórdia de nós, atendendo as nossas orações. Bendito e glorioso Deus, Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nesse instante, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Pai. Reunimos, meu Senhor, como igreja diante da Tua face e clamamos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, a Tua bondade. Clamamos, Senhor, o Teu socorro, ó Pai, pedindo, meu Senhor, que o Senhor se compadeça, ó Deus, de nossas vidas, porque estamos buscando em Ti, Senhor, a Tua misericórdia e bondade. O Senhor nos ajude, ó Pai, em todos esses minutos em que nós estivemos aqui. O Senhor nos agracie, ó Deus, com a presença do Teu Espírito Santo. Que o Senhor fale, ó Deus, conosco através da Tua palavra e também, ó Deus, possa se inclinar, ó Deus, ouvindo e recebendo a cada uma das nossas orações. Fica conosco, Senhor, esse é o nosso pedido. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos em nossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos apenas. São os versículos 10, 11, 12, 13 e 14. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 10, todos os irmãos encontraram? Irmãos, assim nos diz a palavra de Deus. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, e reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos é ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso sono. Os irmãos podem se sentar. Nós não lemos o texto todo, irmãos, apenas uma parcela dele. Mas Lucas 3 trata a respeito da mensagem, da pregação de João Batista. João Batista foi um homem incumbido por Deus de preparar o caminho para a chegada do Messias. E a pregação de João basicamente era: arrependei-vos, convertam-se dos seus maus caminhos, mudem a maneira como vocês estão vivendo, porque o reino de Deus está próximo. João advertia aquele povo, às vezes de maneira dura, chamando-os de raça de víboras, indagando-os quem os havia ensinado que eles eram capazes de fugir da ira de Deus. João era incisivo em sua mensagem e dizia que o machado já estava colocado na raiz e que toda árvore que não produzisse bom fruto seria cortada e lançada fora. Qualquer pessoa, irmão, quando tem contato com a mensagem do Evangelho, a pergunta mais importante que ela pode fazer é: o que eu devo fazer? Em muitas ocasiões nós verificamos pessoas que fizeram essa pergunta. Quando nós vemos em Atos,
Paulo, pregando ali na cidade de Filipos, foi preso, foi açoitado. Perto da meia-noite, junto com Silas, eles cantavam, louvavam a Deus, as cadeias se estremeceram, caíram, o carcereiro ficou apavorado, e quando estava prestes a se matar, Paulo disse: não faça isso, porque estamos todos aqui. O carcereiro faz essa fatídica pergunta: o que eu devo fazer? Eu não sei quantos de nós, irmãos, já tiveram a oportunidade de ouvir da parte de alguém essa pergunta. Mas a verdade é que qualquer pessoa que faça uma pergunta dessa, ela está desejosa de uma resposta. E se nós não estivermos preparados, irmãos, para dar esse tipo de resposta para as pessoas, nós, sem dúvida alguma, poderemos ser culpados da salvação ou não dessa pessoa, porque é uma pergunta de vida ou morte. O que eu devo fazer? É muito fácil, irmãos, isso nós verificamos até no nosso dia a dia, no cotidiano. Nós corrigimos os nossos filhos ou pessoas que nos são próximas ou subordinados, dependendo do cargo que você ocupa na empresa, e é tão simples você chegar em alguém e falar: isso aí que você está fazendo é errado. E limitar-se a isso, quando na verdade não basta mostrar qual é o caminho errado. É necessário, além de indicar que aquele caminho é errado, mostrar qual é o certo. Nós conversamos com muitas pessoas frustradas com a fé cristã, ou até mesmo frustradas com seus pais, porque simplesmente eram repreendidas por coisas erradas que faziam e nunca lhes foram ensinados o que é que eles deveriam fazer. João prega essa mensagem, irmãos, e no mínimo 3 grupos de pessoas se direcionam a ele com a mesma pergunta: João, o que é que nós devemos fazer? A palavra diz que o primeiro grupo que realiza essa pergunta para ele é aqui identificado como uma multidão, o povo, de um modo geral. E João, então, não apenas contente em dizer que não era possível a eles fugir da ira do Senhor, ou que eles deveriam se arrepender, João pormenoriza o que é que de fato eles tinham que fazer. E a resposta para a multidão era: olha, se alguém tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. Se alguém tem comida, faça o mesmo, reparta com quem não tem. Na sequência vem os publicanos e vem os soldados, nós já vamos falar deles daqui a pouco, mas a sensação que isso pode gerar, irmãos, através da resposta de João, é que para ser salvos eles deveriam praticar obras. O que é que nós devemos fazer? João dá uma resposta consistente em obras. Olha, se vocês têm 2 túnicas, dividam com quem não tem. Se tem comida, repartam com quem não tem. O mesmo acontece, irmãos, com os publicanos e com os soldados. E se na cabeça de algum de nós pode surgir essa dúvida de que João está ensinando obras para eles, basta nós nos desafiarmos a praticar o que João está pedindo para eles aqui, sem que antes nos submetamos a um verdadeiro e transformador arrependimento. É impossível, irmãos, que nós façamos as coisas que João está instruindo os seus ouvintes aqui, a não ser que Deus realize um milagre transformador em nossas vidas.
ninguém reparte voluntariamente aquilo que tem, a não ser que o Senhor cure algo dentro de nós que se chama avareza, que se chama orgulho, um apego exagerado a coisas materiais que nós, desde crianças, somos instruídos a sempre acumular, a conquistar, a guardar, a prover para o futuro, em detrimento daqueles que estão à nossa volta e que não desfrutam do mesmo benefício que nós. Os publicanos indagam João e João responde para eles: olha, vocês não devem cobrar a mais do que é o que deve ser cobrado. Os publicanos eram cobradores de impostos, irmãos, e não raras vezes eles cobravam além do que era devido para poder embolsar aquilo que era cobrado a mais. Você já leu a história de Zaqueu? Em Lucas 19, diz que Zaqueu era o chefe dos publicanos, morava em Jericó e ouviu falar que Jesus passaria por ali. Um homem de baixa estatura sabia que não teria condições de ver o Senhor, usa os recursos que estão à sua mão, sobe numa árvore. Quando o Senhor passa, o Senhor olha para ele e fala: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa. A prova, irmãos, de que um arrependimento sincero e genuíno impacta nas nossas ações é que em nenhum momento Jesus deu qualquer instrução para Zaqueu do que ele deveria fazer. Mas enquanto o Senhor estava ali na casa dele, ele disse: Senhor, a minha riqueza eu vou distribuir metade aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, se em alguma coisa eu cobrei a mais do que era devido, se em algum momento eu me apropriei de algo, utilizando o meu cargo que não era para eu ter feito, eu vou restituir 4 vezes mais. O Evangelho não se trata, irmãos, e aqui eu volto para João, caso alguém ainda tenha dúvidas de que ele está ensinando obras, de regras que nós devemos cumprir para ser salvos, mas de uma transformação genuína que o Senhor realiza dentro de nós e que é verificada através das nossas obras. Aleluia. Glória a Deus. Quando o jovem rico chega para o Senhor, ele fala assim: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor responde: guarda os mandamentos. Aquele jovem, numa audácia que às vezes nós verificamos em alguns dos nossos irmãos, respondeu assim: tudo isso eu faço desde a minha juventude. Jesus olha para ele e fala: então ainda te falta só mais uma coisa, vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, você vai conquistar um tesouro no céu, aí você vem, segue. E a palavra diz que aquele jovem saiu dali triste, porque nós somos incapazes de fazer tal coisa, a não ser que Deus mude o nosso coração. Aleluia. João responde aos publicanos aquilo: não cobrem mais do que é devido. Façam o trabalho de vocês de maneira fiel, de maneira honesta. Quando chegam os soldados e perguntam a mesma coisa, João fala: olha, não usem o poder que foi conferido a vocês através do cargo que vocês têm para extorquir as pessoas, para ganhar dinheiro às custas disso. Contentem-se com o soldo, com o salário de vocês. Qualquer transformação de nossas atitudes aqui fora
se não corresponder com uma mudança gerada por Deus aqui dentro, não passa de hipocrisia. Quando eu tento cumprir as regras de Deus, sem que o meu coração tenha sido convencido e convertido àquilo, eu não passo de um hipócrita. Não se lembra na mensagem da Sabrina qual era o segundo I da obediência? Anotaram aí? Interna, né? Estou certo, Sabrina? Sabrina está ocupada com Isaac. Interna. Transformação do Evangelho, irmãos, é uma transformação de dentro para fora. Zaqueu foi transformado a tal ponto de Jesus dar a declaração naquele dia, dizendo: hoje a salvação chegou nesta casa. A palavra de João, irmãos, continua ecoando em nossos corações no que diz respeito ao chamado, ao arrependimento. E não é de hoje que nós estamos ouvindo isso. A sensação que dá é que em cada uma das mensagens que nós temos ouvido, o Senhor tem nos convidado a analisar as nossas vidas, cair de joelhos diante da presença dEle, pedindo graça e misericórdia para transformarmos as nossas atitudes. A multidão tinha especificidades que precisavam ser tratadas. Os publicanos tinham situações específicas que precisavam ser tratadas. Os soldados tinham situações específicas em que eles necessitavam de orientação. Irmãos, cada um de nós temos nossas especificidades. Cada um de nós sabe onde o calo aperta, onde a luta contra o pecado e contra a carne é mais difícil, e talvez aonde é a tua não é a minha, e onde é a minha não é a tua. E aí, irmãos, nós vamos entendendo, de acordo com a palavra de João, que cada um é tentado dentro de sua área. Os publicanos eram tentados a cobrar mais para se enriquecer com aquilo. Os soldados eram tentados a utilizar o poder de maneira leviana, se apropriando daquilo que não era deles. Irmãos, onde nós somos tentados em nossas especificidades no dia a dia? Muito mais do que apontar possíveis erros nessa noite, eu quero te convidar a se refugiar em Cristo, que é o único que pode transformar o nosso coração de maneira real, sincera, verdadeira. É o único, irmãos, que pode nos salvar de sermos hipócritas, que diante dos demais cumprimos exigências, não de maneira interna, mas exteriormente, para darmos uma aparência de algo que não somos. E enquanto nós não corrermos aos pés da cruz, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, irmãos, você pode orar 1, 2, 3, 4, 5, 21 dias, que não vai mudar nada. Porque a mudança precisa começar aqui. O Senhor precisa transformar o que há de errado aqui dentro. Foi Ele que disse em Ezequiel 36, 26, dizendo que nos daria um coração novo, que poria em nós um espírito novo, que retiraria um coração de pedra e no lugar dele colocaria um coração de carne.
Você se lembra da mensagem que o pastor Lindenberg pregou aqui, irmãos, em Daniel 9? Daniel começa a sua oração pedindo perdão a Deus. Do que, irmãos? Você já viu a história de Daniel? Você consegue encontrar na história de Daniel algum erro, alguma menção de uma falha que justifique ele começar o capítulo 9 clamando misericórdia ao Senhor? Irmãos, Daniel teve uma vida irrepreensível diante de Deus. Quando ele é lançado na cova dos leões e o rei desesperado corre lá na manhã seguinte, ele diz: Daniel, servo do Deus Altíssimo, acaso o Senhor a quem você serve tão continuamente foi capaz de livrar-te da boca dos leões? Daniel responde lá dizendo: ó rei, vive para sempre o meu Deus, a quem eu sirvo. Ele não encontrou erro em mim, ele não encontrou pecado em mim, ele enviou o anjo dele e tapou a boca dos leões. Mas no capítulo 9, irmãos, Daniel se dirige a Deus dizendo: Senhor, nós erramos. Senhor, nós não ouvimos os teus profetas. Senhor, nós desobedecemos a sua voz, e é por isso que nós estamos aqui. É impossível, irmãos, nós nos aproximarmos de Deus sem que tenhamos consciência da grandeza do nosso pecado. Isaías teve um vislumbre da glória de Deus e a reação dele foi: ai, que eu vou perecendo, porque sou um homem pecador, habito no meio de um povo de lábios impuros. Jó, que achava que conhecia Deus, depois da prova que ele passou, ele também fala: olha, eu coloco a mão na minha boca, porque eu falei coisas que eu não sabia. Eu achava que eu te conhecia, mas eu só conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Quando os nossos olhos contemplam o Senhor, o Rei da Glória, não há como ter uma reação diferente, irmãos. Pedro, quando olha aquele homem que deu a ordem para ele jogar a rede para o outro lado, e ele puxa ela cheia de peso, ele fala: olha, Senhor, se afasta de mim. Se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. O problema é que nós achamos que estamos próximos de Deus, irmãos, e chegamos a Ele com orgulho, com irreverência, com uma ousadia que não nos cabe, irmãos, quando na realidade nós deveríamos chegar dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Ah, Senhor, eu sou tão falho, eu tenho um coração tão inclinado à maldade, um coração tão fácil de ser endurecido. Nós estamos relembrando a oração do Pai Nosso todos os dias aqui nessa campanha. Uma das frases é: não nos deixe cair em tentação. A reflexão de hoje, irmãos, eu já vou entregar, é que a gente ore sim pelo pão nosso de cada dia. Que a gente ore sim pedindo perdão a Deus. Mas que em nosso coração haja um sincero desejo de não pecar mais. Ah, isso é impossível. Não é verdade, irmãos. Mas o desejo de não pecar talvez seja a maior evidência de que de fato houve salvação em nossas vidas. É o que nós devemos fazer. O que eu devo fazer? Tiago 4,17 diz que aquele que sabe que deve fazer o bem não faz.
ele comete pecado, a gente pega, irmãos, fazendo, não fazendo, pega o coração por omissão. Eu espero que o Senhor nos convença de que nós somos assim, porque só nos convencendo disso nós vamos pedir a Ele que tenha misericórdia de nós. Se os irmãos me perguntassem o que eu devo fazer nessa noite, eu diria: corra para Jesus. Só Ele que pode transformar corações rebeldes, corações sujos, corações inclinados para a maldade e para o pecado, em corações convertidos a Ele. É só Ele que pode trazer salvação ao ser humano mais desprezível, como era o publicano naquela época. É só Ele que, com sua graça, pode não nos deixar cair em tentação. Tentação a qual nós somos submetidos todos os dias. Que se não for por Ele, nós vamos cair em cada uma delas. Vamos orar? Vamos orar de maneira diferente essa noite. Vamos orar com Daniel. Mas eu não fiz nada. Daniel também não tinha feito nada, irmãos. Mas ele sabia qual era a condição dele diante de um Deus santo, um Deus que, mais do que nos acusar, deseja transformar as nossas vidas pelo seu imenso poder. Amém.